Olá, vamos falar agora sobre o processo de desenvolvimento de software, né? Ou seja, o software hoje, dentro do contexto corporativo, ele está cada vez maior, né, realizando um maior número de tarefas, mais abrangente, porque há necessidade da integração entre os setores da empresa, né, e com isso gera-se uma complexidade maior no seu desenvolvimento. Há uma característica que difere fundamentalmente, né? Lembra que o software é abstrato, é lógico, né? Ele vai ser desenvolvido através das ideias de pessoas, de usuários que utilizam, que realizam aquelas tarefas nas empresas, que eles vão ter que demandar aquilo que é necessário. Então é um processo que, além de ser complexo, grande, envolver muitas pessoas, você tem a necessidade de compreender o que as pessoas precisam, o que as pessoas necessitam. Então, entre a ideia do desenvolvimento e a materialização do software, tem um hiato muito grande aí, que não é de um dia para o outro e precisa de uma estruturação melhor da forma como se vai se trabalhar. Além disso, nós temos hoje, no processo de desenvolvimento, vários profissionais envolvidos, desde analistas de negócio, analistas de sistemas, projetistas de design de software, especialistas em banco de dados, especialistas em interface, programadores, pessoas especializadas em testes, enfim. A demanda de atividade na área é muito grande. Então você precisa coordenar, né, toda essa equipe de uma forma coerente. Então você tem um trabalho que é inédito, tá certo? Que é um software que vai ser desenvolvido por características específicas daquele ambiente corporativo, por várias pessoas, envolvendo um tempo que, em geral, varia pela complexidade, mas nada menos do que 3, 4 meses você desenvolve um software razoável hoje em dia, daí para cima, 1 ano, dependendo do tamanho do projeto. Então o software hoje ele é visto como um projeto. Ele tem início, ele tem meio, ele tem fim, ele é inédito e ele se serve a um propósito específico. Então as características de gerenciamento de projetos são cada vez mais imputadas ao desenvolvimento de software. E a primeira premissa que a gente tem é o seguinte: nós precisamos seccionar esse desenvolvimento em fases. Então, o processo de desenvolvimento de software, ele tipicamente, ele é um conjunto de fases, onde o mecanismo de integração e comunicação entre essas fases vai variar de processo para processo. Nós temos os processos mais antigos, como os processos sequenciais, e os mais modernos, os processos iterativos, como, por exemplo, as metodologias ágeis. Tá? Dentre esses modelos, independente dele, nós sempre vamos ter pelo menos uma fase de concepção, que é uma fase inicial, uma fase de análise, entendimento do problema, uma fase de projeto daquele software, uma fase de codificação, teste e entrega daquele produto. Minimamente nós vamos ter essas fases. Então, os processos, eles se diferenciam em quais são essas fases efetivamente, o que cada uma dessa fase faz, o que cada fase gera como artefato, como resultado, como produto final e como essas fases se conectam, se relacionam. E a qualidade do produto, ela vai ser calcada não apenas na qualidade, na técnica, né, no quão especialista, no quão bom são as pessoas, no quão bom é esse código, mas fundamentalmente no quão bom é esse processo. Se esse processo for organizado, cadenciado, né, desenvolvido ao longo do tempo de uma forma planejada e com pontos de controle ao longo do caminho, é a tendência e é o caminho que se vai ter sucesso nesse desenvolvimento. Agora, se você fizer um desenvolvimento ad hoc, de qualquer jeito, né, sem uma metodologia adequada, sem se prender a determinados formalismos relevantes, fatalmente a qualidade desse produto não vai ser tão grande quanto se tivesse feito dessa maneira. Além da qualidade, a gente tem também a questão da padronização. Hoje tem empresas que produzem software. Esse software, você imagina que a identidade visual dele, do padrão deles, tenha, né, algo em comum para que as pessoas possam olhar e ver, poxa, esse produto é da empresa tal, é a marca, né, da empresa que desenvolve. Então, é outro motivo pelo qual a padronização é importante para que isso reflita na qualidade do produto. Então, o processo bem feito reflete na qualidade do produto. É isso que importa, é isso que se deseja. Dentre essas fases que nós conversamos, tem algumas que são importantes que nós precisamos ressaltar. A primeira delas é a fase de concepção. Na fase de concepção, como o nome diz, surgem as ideias e vai se aferir a viabilidade daquilo, né? Viabilidade técnica, viabilidade econômica,
enfim, o que ela traz de retorno efetivo para o negócio, para a empresa efetivamente, sempre alinhando, né, trazendo os objetivos da TI alinhados aos objetivos estratégicos e maiores da empresa. Depois nós temos uma fase de requisitos, nós precisamos levantar os requisitos, entender esses requisitos, e esse é o ponto mais importante e relevante que nós temos, porque o requisito é uma necessidade, o software vai ser a implementação desse conjunto de necessidades. Se nós compreendermos as necessidades erradas, se nós não compreendermos todas as necessidades, se nós compreendermos essa necessidade como ela realmente precisa ser, o que vai acontecer? Você vai desenvolver um produto que não é efetivamente aquilo que as pessoas precisam. Qual vai ser a tendência? As pessoas vão abandonar esse produto e não vão usar. Então você perdeu o seu tempo. Soma-se a isso ao fato de que quem faz o levantamento das necessidades são pessoas. Quem vai te ditar as necessidades também são pessoas. Então, é comunicação. Se não há uma comunicação efetiva, o que acontece? Você vai entender errado, vai entender o que não vai entender, vai ficar coisa de fora e no final nós vamos ter um resultado aí igual essa imagem demonstra para a gente, né? Em que a descrição da finalidade do usuário era uma, as pessoas envolvidas no processo, cada uma delas foi entendendo de uma forma diferente, né? O processo em si foi completamente esvaziado, você não tinha documentação, você não tinha controle, você não tinha uma disciplina, uma organização. Resultado, as pessoas queriam uma coisa, o produto final foi outro, pessoas diversas no meio do caminho entenderam de uma forma equivocada e ninguém chegou ao ponto específico. Então é fundamental essa fase de levantamento de requisitos. Depois você vem para uma fase de análise, né, que é um modelo para você entender o domínio do problema, é onde entram os diagramas, onde entra a parte técnica de modelagem de sistemas, quando você entende o problema, o domínio do problema e cria uma solução. Na sequência, você tem que traduzir esse projeto de domínio para um projeto de software. Então aí você tem a definição do ambiente computacional, qual é o tipo de hardware que vai rodar, qual é o tipo de sistema operacional, o projeto da arquitetura do software, os elementos pelos quais os softwares são formados e a conexão entre eles, os modos, né, as classes, enfim, dependendo da forma como você vai fazer esse desenvolvimento, né? O projeto de interface, que é muito importante hoje, porque uma interface, ela praticamente ela é o software no mundo de hoje, a interação é fundamental. O projeto de banco de dados, fundamental que haja persistência dos seus dados, né, para que os sistemas funcionem de forma efetiva, e o projeto de algoritmos e dados necessários à arquitetura. Então, são elementos que você vai fazer o projeto do teu software. Na sequência, entra o programador, que através da linguagem, do sistema gerenciador de bancos de dados selecionados, ele vai desenvolver o código necessário àquele sistema. Testes feitos ao longo do processo de programação e um pouco depois, o processo de homologação, para que o usuário realmente valide aquela entrega, né? E a implantação, onde você vai instalar aquele produto, treinar as pessoas e acompanhar a utilização. Isso tudo que eu falei são as fases do processo de desenvolvimento. Quando acaba o processo de desenvolvimento, quando você entrega aquele produto, acabou a vida do software? Negativo. Aquele produto vai ser utilizado, e aí ele começa a ter novas necessidades de mudanças empresariais, corporativas, o governo muda a lei, enfim, ajustes precisam ser feitos, eventualmente tem correções de interpretações mal feitas lá nos processos anteriores. Então a fase de manutenção é uma fase que vai desde a entrega e do início da operação até a morte do sistema. E quando é que esse sistema morre? Quando ele ficar inviável financeiramente, tecnicamente, que ele não rodar mais nos equipamentos daquele momento, da época. Então aí tem uma nova fase de concepção, um novo processo de desenvolvimento e o sistema entra novamente num novo ciclo, mas aquele anterior morreu, tá certo? Então, a definição de fases é fundamental. É importante que a gente faça documentação de todas essas fases, né, para que a etapa seguinte, a fase seguinte, possa ser iniciada, você sabendo o que foi planejado, o que foi realizado e se efetivamente até aquele ponto ali os controles são fundamentais. Então, a gente vai compreender, né, o desenvolvimento do software através da metodologia e das técnicas que são usadas para que se desenvolva um software cada vez com mais qualidade.